Vamos trazer aqui para a conversa a PEC da blindagem. Inclusive, eu falei agora há pouco para vocês que na home do nosso site a gente tem alguns deputados que estão pedindo desculpas por terem votado a favor da PEC da blindagem. E a reportagem mostra, inclusive, quem são esses deputados que estão se desculpando. Aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC da blindagem, olha aqui, ó, é essa matéria, tá? Do pessoal pedindo desculpas. Esta PEC da blindagem está agora em análise no Senado. O texto amplia as prerrogativas dos parlamentares na Justiça ao limitar casos de prisão e condicionar ao aval do Legislativo a abertura de processos contra congressistas. Esse foi um dos assuntos que, movimentou a semana, né? A gente passou aqui dia após dia repercutindo tudo isso e justamente sobre isso a gente recebe agora os senadores Jorge Seife e Omar Aziz, para que nós possamos aqui compartilhar com quem nos assiste os olhares divergentes, né? Que a democracia funciona dessa maneira, a gente tem a representatividade de voz. Senadores, obrigada demais pela gentileza. Jorge Seife, Omar Aziz, estamos também com Pedro Venceslau aqui em tela, para que a gente possa promover esse debate. Eu vou aqui cronometrando um pouco para que seja justo, tá bom? O primeiro a responder com o mesmo tempo do segundo a responder. Eu vou trazer aqui, então, começando com Jorge Seife, por favor. Senador, obrigada pela gentileza da presença. As pessoas dizem que é uma PEC da impunidade. Por qual motivo essa interpretação, no olhar do senhor, está errada? Bom dia, Elisa. Bom dia, Pedro. Bom dia, senador Omar. Prazer imenso estar falando contigo, Elisa. Te acompanho diariamente lá no gabinete, lá em casa. Bom, eu queria pedir atenção para vocês sobre essa PEC da blindagem, que me parece que está um pouco distorcida as informações que estão passando, né? Eu queria fazer até um paralelo. Dezenas de corruptos, de políticos corruptos ao longo da nossa história, aí nós estamos falando de Mensalão, de Petrolão, de Lava Jato, por exemplo, José Dirceu, Cabral, Palocci, Gedel Vieira Lima e o próprio presidente Lula foram condenados lá atrás e depois ou foram indultados, ou progressão de pena, ou condenações anuladas. Mas, enquanto isso, deputados e senadores, especialmente da direita, conservadores, né, estão sendo perseguidos por suas falas, estão sendo perseguidos criminalmente. É o caso hoje de Gustavo Gaia, de Nicolas Ferreira, de Cabo Gilberto, de Marcel Van Hatten, que é um completo desrespeito do Supremo Tribunal Federal com o artigo 53, que nos dá imunidade de opiniões, votos e palavras. Então, a PEC da blindagem, ao meu ver, e com todo respeito às divergências, né, ela, na verdade, não protege corrupto. Hoje, quem está fazendo esse papel já há muito tempo é o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, o artigo 53 está sendo desrespeitado e essa PEC reforça as prerrogativas parlamentares. O nome já diz, Elisa, parlamentar, para falar. Se eu for condenado ou perseguido pela justiça, pela minha opinião política ou por minhas palavras, aí qual é a função, então, do parlamentar? Isso aí está cerceando a nossa liberdade, inclusive de representar, no meu caso aqui, 8 milhões de catarinenses, né? Eu entendo que parlamentares não podem ser perseguidos como tem sido pelo Supremo. E eu tenho até números aqui para passar para vocês. 61 processos correm hoje no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares, a maioria deles por opiniões. E desses 61 processos, 75% são de parlamentares de direita e 15% de parlamentares de centro. Ou seja, infelizmente, o que nós falamos, o que a direita fala, os conservadores falam, vira criminalização. Não podemos criticar instituições, não podemos criticar decisões judiciais, não podemos criticar o governo. E isso me parece realmente uma violação das prerrogativas parlamentares, o que essa PEC busca resolver. Tivemos, então, 2 minutos e 30 para Jorge Seife. Desculpe a perseguição aqui, hein, meus convidados? Eu estou aqui no cronômetro, mas é a proteção da âncora, porque ela passa democraticamente o mesmo tempo para os dois convidados. Vamos, então, com o senador Omar Aziz. Repito a mesma pergunta que eu fiz a Jorge Seife. Por qual motivo a PEC da blindagem vem sendo também questionada como PEC da impunidade? Por qual motivo o senhor vê com olhares divergentes as palavras de Jorge Seife? Bom dia, aqui em Manaus ainda é antes de meio-dia. Bom dia. Bom dia.
você, Elisa, bom dia ao Pedro e bom dia ao colega e amigo Joy Safe. Nós temos uma relação muito boa, divergimos, é normal no parlamento, no dia a dia, você às vezes diverge dentro de casa, do pensamento do teu filho ou coisa parecida. Bem, Elisa, vamos lá. Os privilégios que nós temos, que eu tenho como senador da República, que os deputados têm, é privilégio que 99,% da população brasileira não chega nem perto. Aqui no meu estado, no interior e até na capital, tem muita criança que não tem nem certidão de nascimento ainda. Nós temos passaporte vermelho, para vocês terem uma ideia. Então, os privilégios que nós temos na tribuna, eles estão mantidos. Você emitir opinião, você discordar, é normal. Não é normal é ver um senador da República ir para a internet e dar o endereço da família do ministro, da família de uma pessoa para perseguir essa pessoa. Isso aí é querer jogar o ódio contra uma pessoa. Divergir. Vamos dar exemplos aqui. Elisa e Pedro. E o próprio Jorge lembra disso. Quando a Dilma era presidente, ela ia nomear o atual presidente Lula ministro. Vocês lembram disso? Uhum. E aí o senador Moro, na época juiz, vazou a conversa para o Jornal Nacional. De uma presidente da República, vazou. O que o ministro decano do Supremo Tribunal Federal fez? Vocês lembram o que ele fez? Ele deu uma decisão proibindo a presidente da República de nomear um ministro. Naquele momento, a direita comemorou. Era comemoração de todos os lados. A esquerda chiou. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A verdade é uma só. Quando é favorável a gente, todo mundo comemora. Quando é contrário, todo mundo critica. Vamos aos fatos. Senador? E não vamos à narrativa. Oi, já foi os 2 minutos e meio? 2 minutos. O senhor acredita, senador? 2 minutos? Não acredito, não, porque eu passei muito tempo te cumprimentando e cumprimentando o Pedro. Então desconta isso aí. Ou seja, eu teria que ter descontado 15 segundos, né, do bom dia que a nossa. Mas eu vou ter tempo para falar. Eu estou aqui não estou fazendo narrativa, eu estou colocando fatos para vocês. Narrativa é fácil. A imagem dos deputados comemorando a PEC das prerrogativas é uma das imagens mais tristes da história do Brasil. Até porque, veja bem, eles são contra e querem o voto, não querem o voto secreto, eles querem o voto aberto. Mas para salvar os deputados ou quem pratica crime dentro da Câmara, eles querem voto secreto. Senador, então, esse tipo... Eu realmente preciso passar aqui a palavra ao Pedro Venceslau. Desculpe a deselegância, mas é para a gente poder manter aqui o equilíbrio, senão a gente vai se estender mais. Não, sem problema, sem problema. Na próxima vez eu vou para a narrativa e não vou para os fatos. Pedro Venceslau está conosco. Por favor, Pedro. Boa tarde, senadores. Vou inverter a ordem, então agora começo com o senador Omar Aziz, fazer a mesma pergunta para os dois. O senador Safe comentou aqui que parlamentares são perseguidos pelo crime de opinião, mas muitos deputados são investigados por desvios de verbas das emendas parlamentares. A PEC da blindagem não vai proteger e até estimular crimes como desvio de verbas parlamentares na base, começando pelo senador Omar Aziz. Não, pior não é só isso. Não é no exercício do mandato, é antes da diplomação. Se a pessoa tiver um processo, ele depois da diplomação, depois de empossado, tem que ser pedida autorização da Câmara. Então o cara pode matar, se eleger e depois ainda vai pedir. E a Câmara ou o Senado tem o direito de dizer não quero que investigue fulano ou cicrano. Então é pior. É pior. O Senado vai enterrar essa PEC. As prerrogativas que nós temos, volto a repetir, são prerrogativas que 99,% da população brasileira não tem. Cada um tem sua opinião. A minha opinião é essa. Eu já fui presidente da Câmara, vereador, secretário de obras, secretário de segurança, vice-governador, vice-prefeito, governador, senador reeleito. A minha vida sempre tem processo contra a gente e nós somos investigados.
Isso é normal quem está na vida pública. Isso não é coisa de outro mundo. Agora, não é opinião. É lançamento de ódio, é diferente. Você discordar tecnicamente de uma decisão é uma coisa. Você jogar a população contra a família de terceiros, aí já não é opinião. Aí você quer criminalizar a política. E quem criminalizou a política não fui eu. A política foi criminalizada e hoje, né, e muitos desses deputados, a maioria desses deputados que votaram a favor, votaram com o discurso de honestidade, anticorrupção, que tinha que investigar, que tinha que ter transparência, que tinha que ter isso. E agora, olha aí, a comemoração que você vê numa PEC dessa, que não é PEC da prerrogativa. A prerrogativa nós já temos. O que se quer é impunidade. Do Seif, sobre a questão se a PEC vai proteger ou não os deputados que desviarem emendas parlamentares. Pedro, veja, eu não acredito que nenhum parlamentar, especialmente os parlamentares que lutaram muito por essa PEC na Câmara, imaginando que amanhã saibamos que um senador ou um deputado desviou emenda, quem é que vai colocar o DNA nisso e proteger um corrupto? Eu duvido muito. Por isso que eu acho que a PEC ela tem alguns exageros que nós vamos corrigir no Senado, inclusive o relator é o Alessandro Vieira, que é um delegado, né, antes de entrar na vida pública, mas essa PEC reforça o artigo 53 da Constituição, né, que protege a nossa opinião, os votos e palavras, que hoje tem sido criminalizado pelo Supremo Tribunal Federal, né, impede afastamento de parlamentar por decisão monocrática, ou seja, eu fui eleito em Santa Catarina com 1,5 milhão de votos. Amanhã, por uma opinião minha, dentro do Senado Federal, o ministro pode, por exemplo, suspender o meu mandato ou de alguma forma me tirar da minha vida parlamentar. Isso não é justo, que eu fui eleito pela minha população. E mais uma vez, o meu nome é parlamentar, é para falar, para expressar minha opinião e para falar representando o povo que me elegeu. E volta um pouco do equilíbrio aos poderes. Eu vou contar algo para vocês que é chocante. Teve uma votação recente no Senado Federal sobre uma questão do Supremo Tribunal Federal, que um ministro do Supremo, eu estava do lado do senador, ligou para o senador e falou assim, vote contra isso, vote contra, ou saia do plenário. E o senador, infelizmente, logicamente não estamos aqui para expor ninguém, falou, não, ministro, já estou saindo do plenário. E eu vi porque eu estava do lado e ele atendeu a ligação ao meu lado. Isso não existe. Ou seja, a interferência de um poder sobre outro. Por que esse parlamentar está com medo? Provavelmente tem algum processo correndo no Supremo Tribunal Federal, eles podem levantar e persegui-lo. Então, isso não pode mais acontecer. E outra coisa, os exageros, por exemplo, não concordo com voto secreto, não concordo com blindagem de presidente de partido, isso nós vamos corrigir no Senado. Eu concordo que a PEC tem muitos acertos e alguns erros. Vamos corrigi-los, mas dizer que nós vivemos uma normalidade democrática, com um parlamentar que usa da tribuna para expressar sua opinião, para criticar ministro ou decisões, ou o governo federal, e ser perseguido pelo Supremo, isso é uma normalidade democrática? Ministro do Supremo ligando para senador para não votar ou para sair do plenário, nós estamos numa normalidade democrática? Então, essa PEC elimina um pouco essa superposição do Supremo Tribunal Federal contra o Parlamento brasileiro. Eu equilibrei aqui o tempo de resposta, foram 2 minutos da resposta anterior do senador, eu acrescentei também o avanço da resposta anterior para manter democraticamente aqui os tempos. Bom, aos nossos... Obrigado, Elisa. De nada, de nada. Trazendo aqui um olhar um pouquinho mais amplo, essa PEC da blindagem, ela vem num pacote do chamado pacote da paz, né? Todo esse desejo da oposição, o senador Jorge Seif sabe bem disso, porque também estava ali envolvido nessas lideranças, vem no pacote que inclui também o assunto da anistia. A anistia que foi pedido de um jeito, mas está sendo agora desidratado para a possibilidade de anistia light. Eu não quero cair no assunto da anistia em si,
Mas os senhores acreditam que, a depender do que ocorra no assunto da anistia, pode impactar na andança da PEC da blindagem, de ter mais ou menos resistência? Ou a gente vai continuar vendo uma pauta travada dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, que é a Casa dos Senhores? Senador Omar Aziz, começo pelo senhor agora. Lisa, primeiro, eu acho que o senador Jorge Seif tem que dizer quem é o nome do senador, porque como eu estou aqui conversando com vocês, ele falou um senador e não sou eu, com certeza absoluta, Jorge. Não foi o senhor, não. Não foi o senhor, não. Deixar claro, porque depois vão editar alguma coisa e vão pensar que fui eu que recebi esse telefonema. Não fui eu, tá? Até porque quem orienta o nosso voto é a opinião pública, muitas vezes, e muitas vezes eu voto até contra a opinião pública, por entender que não é aquele momento, não é aquilo. Bem, agora eu vou responder a você, Elisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Até porque lá se aprovou na Câmara uma urgência de um projeto que nem está elaborado ainda. Se você me perguntar o que a Câmara vai votar, eu não sei te responder hoje. Então, se aprovou a urgência de uma coisa que não existe ainda. Se pegou um projeto antigo de uma lauda do ex-senador e meu colega Marcelo Crivella e está se colocando em votação. Então, essa discussão ainda vai demorar bastante. Eu acho que a Câmara, a partir do momento que a Câmara discutir essa questão, que depois vai para o Senado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós estamos discutindo agora é a PEC das prerrogativas, ou chamada PEC da bandidagem, PEC da blindagem, PEC do jeito que quiser chamar. Os caras apelidam e, muitas vezes, a PEC original se torna aquilo que a população começa a falar. Eu sou literalmente contra a PEC das prerrogativas. Volto a repetir, nós já temos prerrogativas demais. Homem público tem que ser transparente, não adianta dizer que não tem que ser transparente. Só não pode achar que o parlamentar, porque tem o direito que o artigo da Constituição garante, é dizer que vai mandar matar o presidente, que tem que matar o presidente. Isso daí não é democracia. Teve um deputado, depois foi pedir desculpa. O deputado federal disse que tinha que matar o presidente da República. Então, isso aí não é política. Isso não é discussão política. Aí depois que vai ser processado, vem e pede desculpa. Como eu estou vendo alguns parlamentares pedir desculpa por ter votado. Não sabia o que estava votando? Está representando quem e o quê? Sabia o que estava votando? A PEC, como disse o Jorge Seif, está na mão do Alessandro Vieira. O Alessandro já colocou a posição dele, é contra, mas o importante é debater. Seja qualquer que seja o projeto, seja qual que seja a PEC, o Senado tem que debater. Por isso, o apelo que foi feito por todos os líderes, inclusive líderes do PL, para que fosse encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso aí não foi unanimidade, para que a gente debatesse. Cada um vai ter sua opinião, a minha opinião é essa, eu voto contra essa PEC, sou literalmente contra, mesmo que haja algumas modificações, sou contra. Nós temos outros meios para a gente discutir e questionar qual é a postura do parlamentar. Agora, respeito a opinião de todos, isso é natural numa democracia. Só não aceito quando eu discordo, seja ofendido. Quando eu sou ofendido, eu procuro a justiça para me defender. Vamos aqui para os 2 minutos e 30 de Jorge Seif, para a mesma pergunta. Eu não vou repetir para não ocupar tanto tempo, senador, mas, por favor, queremos lhe ouvir. Elisa, eu concordo com o senador Omar Aziz e eu vejo que a anistia e a PEC das prerrogativas correm caminhos totalmente diferentes e não se cruzam. E eu queria também trazer um dado para vocês verem, especialmente o Pedro, que levantou a questão, sobre blindar políticos corruptos, né? Veja, o Mensalão foram 24 condenações. Sabe quantos políticos do Mensalão estão presos hoje? 0. Lava Jato e Petrolão, 21 políticos que na ocasião eram deputados ou senadores ou ministros de Estado, 21 condenados. Sabe quantos estão presos hoje? 0. Né? Os exemplos eu já dei, não vou repetir. Então, os corruptos, quem rouba, infelizmente no Brasil, já tem proteção, já tem amigo na Suprema Corte e já são isentos e liberados. Porém, nós não podemos
esquecer que o Supremo Tribunal Federal está ignorando o artigo 53 da Constituição, que nos protege por palavras, opiniões e votos. A maior prova disso é que existem hoje 61 processos dentro do Supremo por falas. Eu concordo com o senador Omar Aziz. Ninguém pode mandar ameaçar ou dar endereço de ninguém. Mas o Lula fez isso, Omar. Lembre-se, Lula pediu para o pessoal do sindicato ir na casa dos parlamentares para pressionar. Então veja que existem erros dos dois lados. E não podemos só lembrar de um lado, temos que lembrar do outro também. E eu discordo dos dois. Nossa vida pessoal, minha família, não pode ser ameaçada por ninguém. No entanto, eu digo de novo, Pedro, infelizmente, os políticos corruptos do nosso país, eles já têm amigos, já têm influência, bons advogados para protegê-los, enquanto o parlamentar que quer representar seu povo, quer usar a tribuna, quer dar uma opinião ou criticar um outro poder, que, na verdade, os ministros do Supremo, PGR, ou um servidor da Polícia Federal, ou o presidente da República, são funcionários públicos como eu sou. E tem, sim, um escrutínio público. Agora, quem tem que caçar e perseguir político é o eleitor na urna. Na minha eleição em 2030, vai falar, esse cara é bom, me reelege. Esse cara não é bom, me tira. E não o ministro do Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto perseguindo parlamentares por suas falas. Por isso que o momento é tão oportuno, Pedro, Omar e Elisa, e todos que nos prestigiam com a audiência da CNN. É tão importante que essa PEC da prerrogativa avance no Senado Federal. Chegamos ao fim aqui da nossa divisão de opiniões. Antes de encerrar o jornal, então, por favor, senador. Queria que você me desse 30 segundos e também desse 30 segundos para o Jorge, normal. Eu já estou sem tempo aqui, senador. Pois é, deixa eu dizer uma coisa. Isso não é um debate que é tão simples assim. Mas eu quero dizer, e até conheço o Jorge, eu sei que ele é contra isso, mas hoje a gente vê a infiltração do narcotráfico, de milícias, em atividades econômicas poderosas no país. Você imagina se essa PEC passa e você vai proteger futuramente um cara que vende droga para o seu filho, um cara que vende droga para as famílias. Eu sou contra isso. Nós temos que ter transparência. Nós temos que discutir, brigar, lutar, sim. Mas nós não podemos abrir espaço hoje com essa PEC para que futuramente você tenha narcotraficante dentro do Congresso Nacional com prerrogativas de senador ou de deputado. Senador Jorge Seife, então, 30 segundos. Elisa, quando o senador Omar Aziz fala de transparência, eu concordo. Por isso que eu critico a parte do voto secreto em caso de abertura de processo contra qualquer deputado e senador. Que veio essa PEC da Câmara com a questão do voto secreto em caso de afastamento de parlamentar. Sou totalmente contra. Mas hoje o ministro, por uma decisão monocrática, não pode calar a voz de 1,5 milhão de catarinenses, que é no caso do meu mandato. Não pode decidir pelo afastamento ou não pode abrir um processo de investigação e perseguição política devido a um posicionamento meu, uma crítica minha a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que essa PEC visa, na verdade, vocês podem ler a PEC inteira, é confirmar, para mim já é um absurdo, confirmar as prerrogativas descritas no artigo 53 da Constituição Federal, que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está desrespeitando completamente. Concordo com o senador Omar Aziz, tem que ter transparência na abertura do processo, mas não pode ficar na mão de apenas um juiz, um magistrado, muitas vezes partidário, como nós temos visto na nossa nação. Muito obrigada, senador Jorge Seife. Obrigada, senador Omar Aziz. Pedro Venceslau, obrigada também pela companhia.